Olá, vamos ver aqui o resumo completo dos capítulos de quinta-feira a sexta-feira. Lembrando que segunda-feira é o último capítulo da 10ª temporada e na terça começa a temporada 11, contando a história de Roboão e Jeroboão. Finalmente! E tudo sobre as próximas temporadas e também sobre as outras séries bíblicas eu vou trazer aqui. Então já se inscreva no canal, curte o vídeo e clique no sininho para você não perder quando sair o vídeo novo. Agora, bora pro resumo. Na quinta-feira, envolvido por Nebsete, Salomão aceita construir altares para os deuses de suas esposas no Monte das Oliveiras. Jeroboão fica assustado ao saber que ele será o rei de Israel, escolhido por Deus. O profeta explica por que Deus vai tirar de Salomão e fala a ele o recado que Deus mandou. Salomão pede a Adonirão que construa altares para os deuses de suas esposas no Monte das Oliveiras. E Adonirão fica assustado. Roboão se encontra com Maaca. Ela tenta de toda maneira convencer ele a tomar ela como esposa. Ela lembra ele de que eles já estiveram juntos e quer repetir. Então ela tenta convencê-lo a passar um tempo com ela em Jesur, terra de seu avô. Ele não aceita, mas sua esposa chega e Maaca acaba convencendo ela a ir. E a pedido de sua esposa, Roboão aceita ir para Jesur. Salomão vai ao templo para ofertar. Lá ele vê o profeta Aías. Quando descobre que ele é profeta, ele manda Joiada levar o profeta até ele. Ele fala que se soubesse que havia um profeta na cidade, ele teria chamado para um banquete. E pergunta o que trouxe o profeta até Jerusalém. O profeta não dá conversa e fala que foi Deus. Ele dá as costas para Salomão e sai. Salomão fala com autoridade com ele e pergunta o que ele está fazendo na cidade dele. Então o profeta vira e fala com mais autoridade ainda, perguntando: sua cidade? E vai embora. E Salomão manda Joiada colocar alguém seguindo o profeta. Roboão chega no templo e tem uma discussão com seu pai. Enquanto ele cobra de Salomão um comportamento correto, Salomão dá maus conselhos a ele. Salomão vai embora e Roboão fala ao sacerdote Jonatas que suas orações por Salomão não têm tido efeito. Maaca vai se encontrar com Nebsete e falam sobre o plano de tirar Roboão da cidade, pois foi amando de Nebsete. Depois de muito tempo, Salomão insistiu em ter um jantar com os filhos. E mais uma vez um barraco acontece, pois seus filhos não aguentam mais a hipocrisia de Salomão. Todos se levantam para abandonar a mesa, mas Salomão usa sua autoridade de rei para forçar eles a ficarem. Porém, o clima fica tenso. Nebsete pede a Salomão que Naamá fique com ela em sua casa enquanto Roboão estiver fora da cidade, e ele permite. Salomão mandou que Jonatas pegasse uma parte do ouro que ele levou para o templo e dividisse entre os sacerdotes. Enquanto Jonatas distribui o ouro, Asaf não concorda e tenta lembrá-los de que a lei de Deus proíbe isso. Adonirão e os servos terminam os altares para os deuses, enquanto os sacerdotes dos deuses e as esposas de Salomão acendem o fogo nos altares. No templo, a fumaça dos sacrifícios feitos a Deus param de subir e começa a se espalhar entre o pátio do templo. Salomão é chamado e eles começam a tentar questionar o que pode ter acontecido que Deus está rejeitando os sacrifícios. Salomão pergunta se foi oferecido algum animal com defeito. Vendo que estava tudo certo, o sacerdote fala que não sabe o que está acontecendo. Nesse momento, o profeta Aías grita se isso não seria um sinal para o rei. Salomão fala para ele falar logo qual é o problema dele. E ele mostra para os altares dos deuses falsos e fala que aquilo é o problema dele. E todos se assustam ao ver que foram construídos altares aos deuses falsos de frente para o templo de Deus.
e Jeroboão se encontra com Mazaabe na hospedaria. Enquanto todos correm para ver o que está acontecendo no templo, Nebsete se encontra com Rezon, que foi para sequestrar Naamá. Na sexta-feira, Salomão leva o profeta para o palácio e pergunta a ele o que ele quer que ele faça, se ele quer que ele divida o reino. Aías fala que essa é a pergunta que ele faz a ele. Salomão diz que ele fala com muita audácia ao rei para ser um homem de Deus. Então ele fala que ele só repete o que Deus manda ele falar. Salomão pergunta o que ele quer então. Ele diz que Deus está irado com ele e que rasgou o reino dele e deu a um de seus servos. Roboão chega e pergunta o que está acontecendo. Salomão pergunta ao profeta quem é o servo que Deus escolheu. Aías fala que é aquele que já teve coragem de desafiar ele. Aías diz a Roboão que sente muito por ele e diz que preferia ser cego do que ver o que está para acontecer em Israel. E ainda fala a Salomão que não precisa mais deixar ninguém seguindo ele, pois o que ele tinha que fazer ali, ele já fez. Roboão pergunta ao pai dele o que aconteceu. Salomão está irado e grita com ele. Então Roboão diz adeus e sai, deixando Salomão sozinho com sua ira. Salomão chama Joiada e prepara uma viagem secreta. Ele pretende descobrir quem está querendo tomar o lugar dele. Eu já vi isso em algum lugar. Rezon chega à casa de Nebsete para levar Naamá, mas Nebsete se lembra de que Roboão vai querer se despedir da mãe dele antes de viajar. Então Rezon fica escondido até que Roboão vá e se despede de sua mãe. Roboão vai embora e Rezon coloca Naamá na carroça para levar embora, mas é avisado que Salomão está na entrada da cidade. Roboão parte para Jesur. Ele vê seu pai na entrada da cidade, mas se recusa a se despedir. Salomão vê Jeroboão saindo da cidade. Ele vai para falar com ele. Jeroboão se recusa a conversar, mas Salomão proíbe que ele saia sem falar com ele antes. Então ele é ríspido com Salomão. Salomão cita vários provérbios, dando conselhos de sabedoria para ele. Mas ele responde à altura e debochadamente. Ele vai embora e Salomão entra em sua carruagem e sai de viagem. Rezon é avisado que Salomão já foi e ele já pode partir com Naamá. Enquanto Salomão segue viagem, ele começa a se lembrar das palavras do profeta e das palavras que Jeroboão disse a ele. Então, ele cai em si de que o escolhido foi Jeroboão. Ele chama Joiada e diz que já sabe quem quer tomar o seu lugar. Ele diz que é Jeroboão e que eles devem achar e matar ele. Rezon chega aos portões da cidade, mas se encontra com Salomão, que desistiu de viajar. Ele mostra Naamá e diz que foi para buscar ela. Salomão pergunta o que ele fez com a esposa dele e, desesperado, começa a gritar por Naamá. Rezon fala para ele ficar tranquilo, pois quem fez aquilo com ela foi o próprio Salomão, mas que agora ele está levando ela para ser cuidada por alguém que ama ela de verdade. Salomão se irrita com as provocações dele e aceita lutar com ele sem interferências dos soldados. Eles lutam e Rezon acaba perdendo. Quando Salomão vai para matá-lo, Rezon pede para ele esperar e conta que nunca dormiu com Naamá e que a esposa que ele dormiu foi Nebsete e que foi ela que o procurou, que em troca ele deveria ajudar com aquela humilhação que fez a Abisag no Egito. Ele conta também que Nebsete não dormiu só com ele, mas também com Sisaque, e que o filho que ela esperava era de Sisaque.
Então Salomão diz que não vai sujar as mãos com ele. Ele chama Joiada, entrega a espada e diz para ele vingar a morte de seu pai. Então Joiada pega a espada e mata Rezon. Salomão vai até a carroça em que está Naamá. Ele pede perdão, chama ela de minha sulamita e a beija, mas ela não acorda. Mesmo muito machucado, ele pega ela no colo e leva ela para o palácio. Ele manda chamar um médico. O médico diz que não sabe quando ela pode acordar e que o risco é ela ficar muitos dias dormindo sem se alimentar, que o corpo dela não aguentará. Salomão também não está nada bem, pois foi gravemente ferido por Rezon. No dia seguinte, Salomão manda chamar Nebsete. Ele diz que já sabe de tudo sobre ela ter se entregado a Rezon para envergonhar Abisag e sobre o filho que ela esperava, disse Isaque. Ela ajoelha e pede perdão, dizendo que fez tudo por amor a ele. Ele manda ela voltar para casa e nunca mais aparecer no palácio dele, e que nunca mais ela vai ver o rosto dele. Ela chora e implora. Então ele chama os soldados e manda levar ela e deixar ela exilada em sua própria casa. Durante uma reunião com os governantes, Salomão, preocupado, pergunta aos servos sobre Naamá. O servo diz que os médicos disseram que ela pode não resistir se continuar dormindo. Ele diz que ela vai acordar e quando ela acordar é para chamar ele. Salomão grita com seus governantes por ainda não ter achado Jeroboão. E seus governantes falam para ele que o povo anda reclamando muito do seu governo e pede para que ele abaixe um pouco os impostos. Ele diz que não tem como baixar, pois é com eles que ele faz as exportações para o próprio povo. Então um deles fala que o povo diz que ele poderia diminuir os impostos se ele baixasse um pouco o seu próprio padrão de vida. Ele pergunta quem está falando isso, e um deles diz que é a nação toda. Ele diz que quer nomes. Então Zabude chega para contar que existem homens infiltrados na cidade para fazer a cabeça do povo contra o rei. Eles querem saber quem é o responsável. Enquanto isso, Joiada chega para avisar que tem um grupo de revoltosos se juntando na entrada da cidade com reclamações. Salomão vai até o muro para ver os revoltados e acaba levando uma pedrada na cabeça. Ele desmaia. Enquanto dorme, Deus fala com ele. Ele tenta se explicar a Deus, mas Deus diz que não vai tirar o reino dele por amor a Davi, mas que vai tirar da mão de seu filho e dar a um servo. Salomão acorda. Roboão está no quarto, mas trata ele mal, dizendo que ele deixou um reino destruído para ele governar. Salomão está desesperado com Zabude, pois caiu em si de que destruiu Israel. Os revoltosos entram na cidade e atacam os soldados. Os soldados conseguem detê-los. O infiltrado é um jovem que atiça o povo. Joiada e Zabude tentam tirar dele quem é o seu líder. Ele fala que é o que vai ser o próximo rei deles. Zabude pressiona o menino para falar quem é, e Mazaabe chega tentando proteger o rapaz. Então todos eles falam que o rei deles é Jeroboão. Joiada pergunta onde está Jeroboão. Eles se negam a falar. Então Joiada diz que vai começar arrancando os braços de um por um até que falem. Eles se negam, mas quando Joiada escolhe o menino para começar a arrancar os braços, Mazaabe se coloca na frente e diz que ele vai falar. Ela olha para ele e diz que ele tem que falar. Então ele diz que pela rainha ele faz tudo e fala que Jeroboão, o rei deles, foi para o Egito. Bom, para mim ficou claro que esse rapaz é o filho de Mazaabe. Eu só espero que Jeroboão não saiba de nada do que está acontecendo ali, pois ao que parece estão tirando um pouco da culpa de Salomão e colocando nas costas de Jeroboão. E eu não acredito que Deus escolheria ele se ele já estivesse pervertido nesse tempo. Deixe
Deixa aqui nos comentários o que você está achando desse penúltimo capítulo. Bom, esse foi o resumo da quinta e sexta-feira. Lembrando que segunda-feira será o último capítulo e na terça começa a temporada 11. E tudo eu vou trazendo aqui. Então, se ainda não é inscrito, já sabe, né? Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe você.